Entenda o seguinte, na internet, cara, você tem tantas possibilidades de conseguir trabalhos freelancers como programador que você não precisa ficar correndo atrás de emprego. Presta atenção. Fala, Guerreiro Jedi, bom dia, professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código CEO. E se você ainda não me segue lá no Insta, aproveita, o endereço está aparecendo aqui na tela e também na descrição do vídeo. E vamos lá, direto ao conteúdo. Por que eu não trabalho em empresas como programador sênior? O motivo é bem simples, né? Na verdade são vários motivos, mas o primeiro, logo de cara, é o salário. Veja bem, eu trabalhando como professor na área de computação e também trabalhando como programador freelancer, tenho a minha própria empresa, né? É uma MEI, mas eu trabalho como freelancer. Eu consigo ganhar muito mais dinheiro do que se eu trabalhasse como empregado, como funcionário em alguma empresa sendo desenvolvedor. Ainda que o meu salário fosse um salário de programador sênior, inclusive se você não sabe direitinho como que é essa questão de salários para sênior, pleno, dá uma conferida nesse vídeo que está aparecendo nos cards, que eu explico direitinho a respeito dessa diferença salarial. Mas mesmo que meu salário fosse de programador sênior, ainda assim eu ganharia menos do que eu ganho trabalhando como freelancer. Também tem tudo aquele negócio, né? Questão de você ter uma liberdade maior de horário, uma liberdade maior financeira, porque, por exemplo, digamos que eu queira no mês de dezembro fazer uma viagem lá para Disney. O que eu vou fazer? Vou falar, vou trabalhar um pouquinho a mais, correr atrás de projetos para conseguir um valor a mais naquele mês, conseguir fazer a minha viagem. Se você trabalha como funcionário dentro de uma empresa, o máximo que você vai ter lá no mês de dezembro vai ser o 13º, que é só o dobro do seu salário. Então você fica preso ali naquele salário padrão e você tem que se planejar dentro daquele valor padrão, tá bom? Então você tendo essa flexibilidade financeira, você consegue ter muito mais facilidade em conseguir ter planos maiores. Como eu disse, a flexibilidade de horário, você não fica preso ali, tipo, tem que acordar 6 horas da manhã, pegar o carro, pegar a moto, pegar o trem, o metrô, o navio, trânsito lascado para conseguir chegar até o meu lugar de trabalho, começar a trabalhar às 8 horas, vou até meio-dia, deu meio-dia, tenho que parar para o meu almoço, mesmo que não esteja com fome, ou mesmo que já esteja com muita fome, só posso parar meio-dia, tenho uma horinha de almoço, aí volto depois do almoço, continuo trabalhando, vou até 5 da tarde, depois tenho aquele trânsito inteiro de volta. Cara, daí é vida de escravo. Isso daí lembra bastante aqueles ratinhos que ficam numa roda correndo e nunca sai do lugar. E esse é um dos grandes motivos de eu não aceitar trabalhar como programador em uma empresa, mesmo que seja um programador sênior ganhando acima de 10, 12, 13 mil reais, porque na prática isso não compensa para mim. Sem contar que quando você está dentro de uma empresa, obrigatoriamente você tem que cumprir ali o seu horário. Nada contra quem gosta desse estilo de vida, mas quando você tem aquela carga horária, né, você dá 8 horas do seu dia para a empresa, fora as horas que você se desloca para ir e as horas que você se desloca para voltar. Então você dá no mínimo 10 horas para uma empresa por dia para poder trabalhar. E isso dá um montante de 50 horas por semana, contando de segunda a sexta-feira. E na boa, você com essa carga horária, essa pressão para conseguir gerar resultados, automaticamente você acaba ficando um pouco longe do seu aprimoramento. Você não consegue tempo para estudar, conhecer novas tecnologias, se aprimorar em alguma tecnologia nova, e isso acaba deixando você um programador muito cabeça fechada para novas possibilidades. E como freelancer, atuando como programador freelancer, eu consigo separar uma grande parte da minha semana para conhecer novas tecnologias, aprimorar os meus conhecimentos, testar novos recursos dentro da programação. Então, isso daí já é uma grande vantagem de um programador freelancer em cima de um programador que trabalha como funcionário dentro de uma empresa. E no mais, tempo para viver, né, cara? Porque se você trabalha de segunda a sexta, das 6 da manhã, contando o horário que você vai se preparar para sair, até umas 7 da noite, contando o horário que você tem que retornar para casa. Então você não tem tempo para viver. Você chega às 7 horas da noite em casa, está tão cansado que você quer tomar um banho, comer alguma coisa, dormir, para no outro dia acordar às 6
e fazer todo aquele trabalho de novo. E aí você fica vivendo de final de semana em final de semana, ou seja, você não vê a hora de chegar sexta-feira à noite para passar o sábado inteiro dormindo e o domingo inteiro se lamentando pela próxima semana que vai começar. E da mesma forma, você não vê a hora de chegar o seu mês de férias, né, para ficar 30 dias descansando, gastando aquele pouco dinheiro que você ganhou num terço de férias, para depois, lá pro dia 27, 28, 29 das suas férias, você começar novamente a se lamentar pelos próximos 335 dias que virão de tormento para você. E sem contar que, como programador freelancer e professor universitário, eu acabo tendo bastante tempo para conseguir preparar conteúdos de qualidade aqui para o canal. Se eu fosse funcionário, dificilmente eu teria tempo de preparar os vídeos desse canal, do meu outro canal, dos meus perfis lá dentro do Insta. Então, tendo essa facilidade de tempo, essa mobilidade de tempo, eu consigo sempre preparar conteúdos de qualidade para disponibilizar aqui para você. E só isso já vale o seu curtir aqui nesse vídeo, hein? Não marca bobeira, clica para curtir o vídeo aí. E olha só que interessante, algumas semanas atrás, num grupo de vagas que eu mantenho para alguns alunos e ex-alunos da faculdade, um ex-aluno colocou uma mensagem falando algo parecido com isso. Poxa, estou graduado em tal área de computação há tanto tempo, mas eu não consigo nenhuma possibilidade de emprego, não consigo arranjar emprego na área. E daí ele colocou uma proposta. Ó, quem conseguir me indicar uma vaga, eu dou meu salário inteiro, meu primeiro salário inteiro, limitado a R$2.000, como forma de agradecimento para quem fizer essa indicação. Agora vamos lá, pensa comigo aí. A pessoa está graduada na área de computação, em tese é uma programadora, né? Ou trabalha em algum outro segmento, mas no caso deste ex-aluno especificamente ele era programador. Veja só, a pessoa não consegue arranjar serviço como programador. Entenda o seguinte, na internet, cara, você tem tantas possibilidades de conseguir trabalhos freelancers como programador, que você não precisa ficar correndo atrás de emprego. Presta atenção. Se você gosta de emprego, de ter lá as 10 horas por dia vendida para uma empresa, 50 horas por semana, trabalhando para uma empresa, torcendo para chegar ao final de semana para você poder dormir e se atormentar no domingo, torcendo para chegar às suas férias e você ficar 30 dias gastando pouco dinheiro que você ganhou, tudo bem, não tem problema. Mas se você tem a ideia de crescer como pessoa, crescer como programador, crescer como profissional, então você tem N possibilidades dentro da internet para conseguir atingir esse objetivo. Você tem vários sites de freelancers que você pode conseguir projetos assim, no estalo de dedos. A questão é, as pessoas infelizmente querem alguém que pegue na mãozinha e caminhe junto com elas. Cara, ninguém vai segurar na sua mãozinha. Ninguém vai passar a mão na sua cabeça e falar assim, vamos comigo que eu te mostro o caminho. Acorda pra vida. Enquanto você não acordar pra vida, você vai continuar se martirizando nesse seu empreguinho, que não é de computação às vezes, vai continuar se martirizando quando chega domingo à noite, você não vê a hora da próxima semana acabar, mesmo sem ela ter começado, e vai viver essa vidinha medíocre até o resto dos seus dias. Então, cara, acorda pra vida. Enquanto você ficar com a visão desse tamaninho, com a visão de funcionário, com a visão de empregado, você nunca vai crescer. Você vai continuar numa vidinha medíocre. Ser freelancer não é você ter a incerteza de algum serviço, a incerteza de um valor que você vai ganhar no mês. Pelo contrário, ser freelancer é você ter a certeza de que você vai ganhar muito mais do que qualquer funcionário, por mais que esse cara ganhe. Cara, então expande a sua visão. Para de pensar desse jeito, a cabeça fechada. Essa é uma das ideias aqui do canal, fazer você expandir a sua visão, né? Todos os vídeos que eu já postei, todos os vídeos que eu ainda vou postar, estarão sempre alinhados com esse objetivo. Inclusive, esse é um dos motivos que compensa você se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, né? Então já confere. Se você já se inscreveu, perfeito, parabéns. Se você ainda não é inscrito, cara, não dorme na selva. Clica no botão vermelho aqui embaixo para se inscrever, ativa o sininho das notificações e assim você passa a receber todos os conteúdos desse jeitinho, na lata. Aqui eu falo sem papas na língua a respeito de como você pode se tornar um programador melhor e ganhar dinheiro com computação da maneira correta. Entenda que os tempos mudaram.
A gente não está lá na década de 80, década de 90, em que a pessoa quer um emprego fixo, ganhando lá um salário e meio por mês e achando que está ganhando uma fortuna. Estamos em novos tempos, estamos em novas épocas, em que a pessoa quer ganhar mais, quer trabalhar menos e a internet nos dá essa possibilidade. Cara, depende de você. Ou você abraça ou você deixa a oportunidade passar. A escolha é sua. Existem várias maneiras de conseguir projetos. Eu, particularmente como programador sênior, consigo muitos projetos por indicação, né? Mas para você, que às vezes é um programador júnior, pleno, está começando na carreira, então você pode usar sites de freelancer. E detalhe, mesmo como sênior, às vezes eu vou em site de freelancer, procuro algum tipo de projeto para conseguir levantar uma grana extra em algum mês. Às vezes eu falo assim, poxa, tô querendo viajar no final de semana. Pô, então deixa eu pegar algum projeto essa semana aqui, levantar uma grana extra para conseguir fazer uma viagem. E em site de freelancer, isso daí você consegue assim. Detalhe, isso daqui não é vídeo de autoajuda não, tá? Isso daqui é vídeo para abrir a sua cabeça, fazer você entender que você como programador merece ganhar bem. É isso, e merece viver, que é mais importante. Aproveita e escreve aí nos comentários como que você faz para pegar projetos, se você tem dificuldade, qual que é a maior dificuldade que você encontra na hora de correr atrás de algum serviço, de algum job, de algo do gênero na área de programação. Comenta aí pra gente dar uma olhada e debater a respeito. E o detalhe, em sites de freelancer, cara, tem projetos para tudo que é nível de programador. Vou só dar um relato aqui para você. Ontem, especificamente, ontem mesmo, tá? Eu fechei 5 microprojetos. Quando eu falo microprojetos, são projetos de pequeno porte, tá? Que o valor é baixo, mas o tempo para desenvolver é algo assim, questão de 10 horas, 12 horas, algo muito rápido. Então olha só, esses 5 microprojetos foram 3 de JavaScript e 2 de Python. Esses 5 me deram um montante de R$7.000. Na verdade, 7.200, né? Estou arredondando para baixo aqui. Esses 5 projetos eu vou desenvolver no período de 5 dias. Então, um projeto por dia, basicamente. E o montante geral, R$7.200 em uma semana de trabalho. E eu consegui todos esses 5 em um dia de trabalho, atrás lá no site de freelancer, procurando propostas para poder me candidatar. Fácil assim. Claro, você tem que ter uma base aí de linguagem de programação e tal, né? Tanto que eu vou até deixar esse vídeo recomendado, onde eu falo sobre as principais linguagens de programação que você precisa conhecer, principalmente para aprender a programar ou para dominar a programação a partir de 2022. E é óbvio, você tem que ter dedicação e estudo. Sem se dedicar, sem estudar, cara, você vai patinar e não vai conseguir sair do lugar. Ah, tô esperando alguém segurar na minha mãozinha e caminhar comigo. Cara, então você vai ficar para trás. Simples assim, é desse jeitinho que funciona. E para te ajudar nesse pontapé inicial, o máximo que eu posso fazer é te recomendar 2 cursos, tá? Um de JavaScript e um de Python. Os 2 cursos que eu vou recomendar, que o link está aqui na descrição, os 2 links, eles vão te levar do zero até o total conceito, total controle sobre Python e JavaScript. Então confere o link aqui na descrição se você quiser realmente ser um programador de qualidade, ganhar dinheiro com programação e viver como freelancer, ganhando muito mais do que funcionário. Mas não espera que ninguém vai pegar na sua mãozinha para caminhar com você não. Se você estiver esperando isso, então já pode sair desse vídeo, porque esse vídeo não é para você. E se você quiser receber algumas pancadas dessa de vez em quando, aí diretamente no seu e-mail, aproveita, cadastra o seu e-mail na newsletter aqui do Código CEO. O endereço está aqui na descrição do vídeo, é só você digitar lá seu e-mail, fazer o cadastro e semanalmente você vai receber sempre dicas, macetes, indicação de cursos direto aí no seu e-mail, fechou? Não esquece, o link dos cursos que eu indiquei de Python e JavaScript tá aqui na descrição, estão aqui na descrição, confere lá. E recomendo que você dê uma conferida nesses 2 vídeos que estão aparecendo aqui. Eles vão dar um pontapé para você começar a entender melhor sobre a carreira de freelancer e como ganhar dinheiro com programação. Fechou? Por hoje é isso, um grande abraço e que a força esteja com você.